Olá, eu sou o professor Lucas Neto. Sejam bem-vindos a mais um programa Escola Bíblica no seu lar. Hoje nós vamos estudar a lição de número 7, que tem como título A Ética Cristã e a Violência na Menoridade. Dentro deste tema, nós vamos falar sobre 3 assuntos. O primeiro deles será o que é a violência. Em segundo lugar, vamos falar sobre direitos e deveres. E em terceiro lugar, vamos falar sobre não se pode mentir, roubar e matar. Vamos então dar início à nossa aula de hoje. O que é a violência? Definimos violência como o emprego intencional e agressivo de força física ou intimidação moral contra uma pessoa ou grupo de pessoas por outra pessoa ou grupo de pessoas que causam danos à integridade física, danos morais, prejuízos patrimoniais e traumas emocionais na saúde mental das vítimas, muitas vezes irreversíveis quanto à recuperação de sua saúde. Quais são as formas mais comuns de violência? Muitos são os tipos de violência classificados pelos estudiosos deste assunto. Entretanto, mencionaremos pelo menos 7 tipos a saber. Em primeiro lugar, a violência física. É a violência que causa dano à integridade física de uma pessoa. A violência institucional é a violência fruto das desigualdades sociais, de gênero, étnico, raciais, econômicas, etc., formalizadas e institucionalizadas em uma determinada sociedade. A violência intrafamiliar é a violência que ocorre no lar, praticada por um membro da família contra outro membro, que inclui abuso físico, sexual e psicológico, a negligência e o abandono. A violência moral é a violência que promove a calúnia, a difamação, a injúria e o denegrir a reputação de uma pessoa. A violência patrimonial é a violência que provoca danos e prejuízos de ordem material e patrimonial, bens e valores de uma pessoa. A violência psicológica é a violência por meio de intimidação, humilhação, ameaças a uma pessoa que venha a causar distúrbios psicológicos e o desenvolvimento pessoal de um ser humano. A violência sexual é a violência de abuso sexual ou de relações sexuais não consentidas pelo uso da força, intimidação, coerção, chantagem, suborno, manipulação, etc. Dados estatísticos da violência no Brasil contra os jovens. Segundo artigo publicado em 14 de maio de 2005, no site www.naçõesunidas.org, com o título Unesco, Mapa da Violência revela que 116 brasileiros morrem todos os dias por arma de fogo. Temos alguns trechos do artigo e vamos falar aqui sobre as afirmações destes trechos. Então, vejamos o que fala o artigo. O Mapa da Violência 2015 revela que 42.416 pessoas morreram em 2012 vítimas de arma de fogo no Brasil, o equivalente a 116 óbitos por dia.
Essa cifra é ainda mais acentuada entre os jovens, que correspondem a cerca de 59% das estatísticas. A taxa de mortalidade por armas de fogo no Brasil, indicador que leva em conta o crescimento da população, ficou em 21,9 óbitos para cada 100 mil habitantes no ano de 2012. Essa taxa é a segunda mais alta já registrada pelo mapa da violência, menor apenas que a verificada em 2003, que foi de 22,2 mortes para cada 100 mil habitantes. No caso específico dos homicídios praticados com armas de fogo, a taxa de mortalidade de 2012, 20,7, é a mais elevada desde 1980. O estudo revela também que os jovens são as maiores vítimas das mortes por arma de fogo no Brasil. Do total de 42.416 óbitos por disparo de armas de fogo em 2012, 24.882 foram de pessoas na faixa de 15 a 29 anos, o equivalente a 59%. Em termos demográficos, os jovens correspondiam a pouco menos de 27% da população brasileira. Já a taxa de mortalidade de jovens por armas de fogo atingiu 47,6 para cada 100 mil habitantes em 2012. Portanto, mais que o dobro da taxa registrada para a população total, 21,9. Tanto a taxa quanto o número absoluto de jovens mortos por armas de fogo em 2012 são os mais altos já registrados pelo mapa da violência desde 1980. Logo, concluímos que, como nos dias de Noé, a violência impera de forma avassaladora nas relações sociais, o que é abominável para o Senhor. E a prova disto é que Deus destruiu todos os seres humanos do planeta Terra, com exceção de Noé e sua família, exatamente por causa da profusão da violência entre os homens. Gênesis capítulo 6, versículos 5 ao 8 diz assim: Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mau todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor: Farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Portanto, nós temos aqui este desenho da estatística como algo que atinge de forma direta os jovens. Mas qual é a origem da violência na sociedade humana? A violência é fruto da desobediência de dois seres criados, um no céu e outro na terra. No céu, a partir de um ser angelical chamado Lúcifer, que rebelou-se contra Deus. Na terra, de um ser humano que desobedeceu às ordens do Senhor. Portanto, Adão e Eva desobedecem ao Senhor, decaem na sua integridade moral e espiritual, e inicia-se a partir daí a violência, inaugurada com o homicídio de Caim sobre Abel. A desobediência destas duas criaturas
ou seja, de Lúcifer, no céu, se rebelando contra o Senhor, e de Adão e Eva na terra, foi que promoveu o afloramento do pecado e de suas consequências, formando assim a estrutura destrutiva da violência no planeta Terra. Especificamente no homem, a violência se origina em seu coração, perpetrando maldades contra o seu próximo. E no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, em seu capítulo de número 15, versículo 19, diz assim a palavra do Senhor: porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. Portanto, é do coração do homem, decaído pelo pecado, que procedem todos estes males na questão da violência. Outro fator, dentro da sociedade pós-modernidade, é que, por causa da impunidade, o coração do homem se inclina a praticar atos delituosos e todos os tipos de violência. Vivemos neste mundo, em todos os lugares de nosso país, com uma delinquência desenfreada, sem quaisquer perspectivas de solução, abrandamento ou minimização. E, pelo contrário, observamos uma tendência cada vez mais de agravamento. Sistemas judiciais desestruturados, que não atendem imediatamente aos anseios do povo pela justiça, promovendo, por estes fatores, direta ou indiretamente, a sensação de prevalência da violência. A impunidade tem sido um fator acelerador para que haja reincidência de violência sobre violência, violência sobre violência, porque não há a punição dos delitos praticados. E a Bíblia Sagrada, no livro de Eclesiastes, em seu capítulo de número 8, versículo 11, diz assim a palavra do Senhor: visto como se não executa logo a sentença sobre a má obra, o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto a praticar o mal. Passemos agora a estudar o item 2 da lição, falando sobre direitos e deveres. Deveres dos homens no aspecto legal. As relações sociais, embora sejam muito complexas, pois são resultados de muitos fatores emocionais, biológicos, sociológicos e até políticos, se não forem devidamente cuidados por uma legislação justa e com a sua consequente aplicação pelas autoridades competentes, desembocam numa delinquência social generalizada. As autoridades são estabelecidas por Deus para exatamente cumprir as leis que os homens elaboram. E estas leis que os homens elaboram devem ter como princípio, ou princípios, os preceitos divinos. O apóstolo Paulo inicia o capítulo 13 de sua carta aos Romanos, orientando aos cristãos a obedecerem às autoridades constituídas, sejam elas eclesiásticas ou seculares, de forma a termos no âmbito da convivência espiritual e social um perfeito equilíbrio,
sem convulsões sociais ou rebeliões que possam trazer prejuízos à paz e ao bem-estar de uma comunidade. Na carta aos Romanos, capítulo de número 13, versículo 1, diz assim a palavra do Senhor. Diz assim: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. Mas qual é a definição de autoridade? Do ponto de vista bíblico, a autoridade ela é definida como o reconhecimento de um poder outorgado a uma pessoa, sendo de ordem funcional, quando esta autoridade foi estabelecida por uma lei, costumes ou convenções sociais, e de ordem espiritual, quando é estabelecida por uma dádiva divina, através de sinais, prodígios e maravilhas. Paulo externou duas motivações para que obedecêssemos às autoridades. A primeira motivação para a obediência às autoridades, apontada pelo apóstolo Paulo, é a de que toda autoridade no seio de uma sociedade só existe por causa da estrita permissão de Deus. Logo, infere-se que todas as autoridades que existiram e atualmente existem foram colocadas em seus lugares pela permissão de Deus, como já lemos em Romanos capítulo 13, versículo 1. A segunda motivação paulina para a obediência às autoridades advém de que qualquer revolta impetrada contra as autoridades constituídas pelo Senhor tipifica uma transgressão ao que Deus ordenou, sendo então as pessoas que agem deste modo merecedoras de condenação. Romanos capítulo 13, versículo 2. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Pontos importantes que nós devemos considerar para a sujeição às autoridades. Lembrando então que as autoridades são constituídas por Deus para regularem, ou melhor dizendo, para controlarem a violência, para que haja bem-estar social nas sociedades constituídas, espalhadas pelo mundo inteiro. Mas nem sempre as autoridades constituídas pelo Senhor fazem o que é correto, pois suas atitudes ferem os princípios divinos. E nestes casos, a defesa de nossa fé é imperativa, porém sem o uso de força ou de violência, ou com artifícios do mal, mas utilizando-se da resistência da fé, com a consequente ação sobrenatural de nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. Deus não apoia em sua integralidade todos os atos das autoridades humanas constituídas sob a sua permissão. Assim, homens de Deus devem discernir sob o presidir do Espírito Santo em seu ser, se a atitude perpetrada por uma autoridade tem ou não a aprovação do Senhor. Homens inescrupulosos se investem de autoridade e poder que não lhes foram dados,
configurando-se então de uma falsa autoridade, utilizando-se desta apenas para o atendimento de seus próprios interesses pessoais e exploração sentimental, espiritual e financeira de outrem. Não temos dúvidas de que toda e qualquer autoridade é estabelecida por Deus. Entretanto, a sujeição absoluta a esta autoridade só deve ser exercida se os preceitos divinos forem preservados, pois a palavra de Deus é absoluta e está acima de toda e qualquer lei ou vontade humana. Mas quais são as principais funções de uma autoridade outorgada por Deus? As autoridades constituídas estão a serviço de Deus para promover e manter o bem-estar e a paz social das pessoas, no convívio social de uma sociedade, povo e nação. E na carta aos Romanos, capítulo 13, versículo 4, a parte A diz assim: visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem. Portanto, a outra função principal da autoridade é que as autoridades constituídas estão a serviço de Deus para punir severamente os infratores das normas institucionalizadas, de forma a impedi-los de desvirtuar ou anarquizar o bem-estar social de uma sociedade. Romanos capítulo 13, versículo 4, a parte B diz: entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. Pessoas que praticam o bem, ou seja, aqueles que não transgridem a lei, não estão passíveis da punição da lei impetradas pelas autoridades. E por isso recebem a menção de homens de bem, cumpridores da lei. Em contrapartida, aqueles que transgridem a lei devem temer a punição ordenada pelas autoridades, pois são considerados fora da lei. Portanto, aqui o Senhor coloca como instrumento entre nós autoridades que impetram leis para manter o bem-estar social, para manter a ordem e para punir os infratores destas leis ou desta ordem institucionalizada por uma sociedade. Os direitos da criança e do adolescente previstos no Estatuto da Criança e Adolescente, conhecido como ECA. Portanto, esta aqui é uma lei institucionalizada por homens para proteger a criança e o adolescente. E devem ser utilizadas pelas autoridades para que haja uma proteção deste grupo social. A Lei número 8.069, de 13 de julho de 1990, dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras providências, regendo dentre os seus diversos artigos os direitos individuais, a saber. O artigo 106 diz: nenhum adolescente será privado de sua liberdade, senão em flagrante ato infracional ou por ordem escrita e fundamentada
da autoridade judiciária competente. Parágrafo único. O adolescente tem direito à identificação dos responsáveis pela sua apreensão, devendo ser informado acerca de seus direitos. No artigo 107, diz: a apreensão de qualquer adolescente e o local onde se encontra recolhido serão incontinenti comunicados à autoridade judicial competente e à família do apreendido ou à pessoa por ele indicada. Parágrafo único. Examinar-se-á, desde logo e sob pena de responsabilidade, a possibilidade de liberação imediata. Artigo 108. A internação antes da sentença pode ser determinada pelo prazo máximo de 45 dias. Parágrafo único. A decisão deverá ser fundamentada e basear-se em indícios suficientes de autoria e materialidade, demonstrando ou demonstrada a necessidade imperiosa da medida. Artigo 109. O adolescente civilmente identificado não será submetido à identificação compulsória pelos órgãos policiais de proteção e judiciais, salvo para efeito de confirmação, havendo dúvida fundada. Portanto, esta é uma parte das garantias individuais da criança e do adolescente. E as leis estão aí para serem cumpridas. E, portanto, as autoridades têm este encargo para que seja reduzida o nível de violência nas sociedades constituídas. Item número 3 da lição diz assim: não se pode mentir, roubar e matar. A violência permeia toda a natureza das relações humanas e se manifesta de todas as formas de abusos, tais como a guerra, o homicídio, a tortura, o estupro, a pedofilia, maus tratos de crianças, mulheres e idosos, o furto, a mentira, o roubo, as fofocas e até mesmo o abuso espiritual. Na segunda carta a Timóteo, capítulo de número 3, o apóstolo Paulo faz um retrato fiel dos males e das corrupções dos últimos dias que hoje experimentamos. Vejamos então o texto da segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículos 1 ao 4, que diz o seguinte: sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. Portanto, aqui o Senhor coloca exatamente 17 desqualificações dos homens que causam prejuízo à sociedade, violência na sociedade. A violência humana é destrutiva e mesmo com os instrumentos de controle consolidados pela sociedade através de sistemas jurídicos, de segurança, militares, prisões, medidas socioeducativas e de aconselhamento, estes mecanismos, a custos milionários, não eliminam a violência. Toda e qualquer tipo de violência é reprovado por Deus, e ao homem resta ser transformado em seu caráter e comportamento moral para ser uma nova
criatura e produzir frutos de edificação e de paz. Não existe nenhuma ciência humanística que regenere um homem, a não ser o Senhor Jesus, quando entra no coração do homem. Na segunda carta aos Coríntios, capítulo de número 5, versículo 16 ao 17, diz assim a palavra do Senhor. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículos 16 ao 17. Assim que nós daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, e sim antes conhecemos Cristo, segundo a carne. Já agora não o conhecemos deste modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. No Evangelho de Cristo, segundo escreveu Mateus em seu capítulo de número 19, versículos 16 ao 19, diz assim: E eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele lhe perguntou: Quais? Respondeu Jesus: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Na carta aos Romanos, capítulo de número 13, versículos 8 ao 10, diz assim a palavra do Senhor. Romanos, capítulo de número 13, versículos 8 ao 10. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor, com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Pois isto: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás. E se há qualquer outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Portanto, aqui, o Senhor Jesus nos coloca na sua palavra de que a violência só pode ser extinta se houver a transformação total do caráter do homem. E o caráter do homem só é modificado através de Jesus Cristo, através do coração dele preenchido com os valores divinos, especialmente o amor de Deus. E aí nós teremos uma sociedade melhor constituída em suas relações, eliminando neste ponto a violência. Somente Jesus é que pode transformar o homem. A ação das autoridades, das leis constituídas, apenas minimizam ou controlam esta violência, mas não eliminam. Somente Jesus é que pode transformar o homem. Vivendo de modo digno do Evangelho. As raízes da violência são espirituais e estão solidificadas no coração do homem. Pois é neste coração corrompido que são originados pensamentos, emoções, desejos, vontades, e quando o ser humano quer a sua satisfação atendida a todo e qualquer custo, gera ações violentas. A violência só pode ser erradicada se obedecermos rigidamente os preceitos da Santa Bíblia,
devemos viver o Evangelho de Cristo na íntegra. Logo, Jesus Cristo é a excelsa fonte que nos sustém e nos permite que não venhamos a praticar atos de violência, pois é somente com o amor e a paz no coração que viveremos segundo a vontade de Deus. Concluindo a aula de hoje, a violência é de ordem maligna e, portanto, devemos nos abster integralmente desta prática que mancha a honra de Deus e do nosso próximo. Pois Deus abomina a violência e, como cristãos, temos que viver segundo os preceitos divinos exarados na Santa Bíblia. Bênçãos especiais de Jesus para você. Amor a Cristo. A glória é de Deus. Até ao nosso próximo programa Escola Bíblica no seu lar, se Deus permitir.